Como tratar a questão alimentar, doutor Natanael, da criança autista? Tem muitos mitos e verdades em relação a isso, né? Às vezes falam assim, não pode ter muito glúten, não pode isso, não pode aquilo. E aí? É mito? É verdade? Como que funciona? Bom, em primeiro lugar, o que acontece? Quando a gente diz questão alimentar, a gente está dizendo de um mundo. Primeiro, porque é um mundo de coisas. Primeiro, porque a gente pode estar envolvendo a seletividade alimentar, que aí isso é tratado de uma forma. A seletividade alimentar, ela pode acontecer tanto por dificuldades sensoriais, como questão de texturas, como questão de, por exemplo, dificuldade com sabores específicos, cores, formas, e vai ser variável de cada forma, de cada rigidez. Tem crianças, por exemplo, que às vezes têm coordenação motora, que às vezes não só a questão alimentar vai ser prejudicada, mas outras questões também. E às vezes não vai precisar só de um profissional, por exemplo, só um nutricionista. Não, às vezes vai precisar do trabalho da fono, vai precisar da TO, vai precisar às vezes até de uma fisioterapia, dependendo se for uma questão motora muito importante. Então, assim, essa é um braço da resposta. Então, às vezes vai envolver diferentes profissionais, principalmente quando a gente lida com a seletividade. Ponto 2, que foi o que Raquel perguntou. Existem tratamentos, existem pessoas que estudam dietas específicas para a população autista, que são tanto dietas restritivas, ou seja, tira determinadas substâncias, como por exemplo glúten, caseína, algumas fazem, por exemplo, misto ou só com lactose, outras que são dietas supletivas. Então eu vou dar determinados suplementos, desde magnésio e outros produtos, por exemplo, para suplementar, vitaminas específicas para suplementar, algumas vezes até combinados. Em termos assim, de ser um padrão assim, que todo paciente com autismo tenha que fazer essa ou aquela dieta, não é assim. Com perdão, trocadilho, não é uma receita de bolo que seja igual para todas as pessoas. Depende muito da demanda de cada pessoa. Principalmente, o que eu vejo, aqueles pacientes que principalmente têm demanda gastrointestinal muito importante, as dietas facilitam. Outra coisa, algumas demandas comportamentais em algumas pessoas, também um tipo de troca, também muitas mães relatam isso, que tem melhora quando tira algum determinado tipo de alimento. Mas é o que eu sempre falo, não é consenso dentro dos especialistas, assim, não é uma coisa que eu tenho que fazer para todos, que seja indicativo para todos, mas sim, muitas pessoas se beneficiam. Acho que para completar a pergunta, acho que a Marli pode falar um pouquinho. Se o Arthur apresenta ou não essa seletividade. Então, apresenta sim. Por quê? Eles não gostam de experimentar as coisas. Eles olham e assim, do olhar, já tem nojo. Não quero, mamãe. Então, assim, o Arthur, hoje em dia, ele tem uma alimentação até saudável, mas tem coisas que ele não come. Igual, assim, verdura. Ele não come nenhuma verdura cru. Ele não come. Experimenta, Arthur, e eu amo, né? Então, assim, a mãe come tudo. E ele não experimenta. E entra tão interessante, né, a verdura cru, porque aí volta nos 5 sentidos. É o que você falou. Então, tem muita criança que não come por causa do barulho. Então, ela mastiga, fez o barulho, ele já não quer. E o não experimenta. Isso. Rigidez, né? Assim, e todos nós temos um pouquinho aí. Como que a gente vai trabalhar? Desculpa. O não experimentar, desculpa, gente, eu gosto tanto de falar que estou falando sem microfone. A rigidez do não experimentar, todos nós temos um pouco, né? E aí entra a questão comportamental novamente aí, como aquela teoria guarda-chuva, né, que vai abranger várias áreas ali de modificação no comportamento. Nós vamos fazer o que para essa criança experimentar? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar junto com a família alguma estratégia, né? Então, a nova... Assim, não deixar de oferecer. Isso. É que às vezes eu escuto bem, às vezes a TO que trabalha comigo, ela sempre fala, ele não quer, mas vai ficar na mesa. Você não vai tirar. Sim. Porque o que acontece? Se a criança não comer, a família inteira muda.
Sim. E novamente a Verdade, importância Bruna. da família. Gente, eu tenho né? paciente que o café da manhã da família inteira é macarronada. É o que eu falo. Nós não temos que nos adaptar a eles, né? E quando eu falo eles, eu não estou falando só de autista. Eu estou falando da criança, em geral. Porque tem famílias que mudam todo um roteiro quando a criança nasce, quando ela começa a se desenvolver, para se adequar a ela. E aí, uma frase que eu sempre falo, criança, ela é totalmente adaptável em qualquer situação. Nós somos E é adaptáveis. tão interessante, abrindo um parênteses só daqui, que não é o caso do autismo, né? Eu atendi uma mãe semana passada e ela falou comigo assim, a criança tem 1 ano e 2 meses, mas ele não come, porque ele joga tudo pra fora. Eu falei, ele vai jogar mesmo? Porque o que cresce nele primeiro é a língua, dentro da cavidade oral. Ele não tem esse controle ainda. Então ele faz isso, ele vai jogar pra fora. Mas ele joga tudo pra fora. Eu falei, bem, põe na lateral. Então, assim, vendo? Olha, ele não as tá dicas. jogando pra fora porque ele não gosta. É porque Ele tá comeu, ele não mas tem ele não tá habilidade, né? tendo ainda essa organização, né? Que é a troca de textura. Né? Então, você começou a dar pedacinho. Ele sou da pastoso. Eu falei, por quê? Porque tudo que dá pedaço ele joga pra fora. Eu falei, não, você vai continuar dando pedaço pra ele.